Boa noite a todos, bom estar com vocês em mais um domingo de celebração a Deus, mais um domingo onde a gente vai poder compartilhar a palavra. Eu queria dar boas-vindas, você que está nos visitando, talvez você esteja aqui pela primeira vez, cultuando a Deus conosco, aqui na Igreja do Redentor. A gente se sente muito honrado com a sua presença, muito feliz, e queria dizer que você é muito bem-vindo à nossa igreja. A gente está dando prosseguimento a uma série de mensagens em 1 Coríntios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja ali na cidade de Corinto no primeiro século. E a gente tem como tema dessa série ser e pertencer. Entendemos que somos a igreja porque pertencemos à igreja de Cristo. E aquela igreja enfrentou alguns desafios que nós também enfrentamos como igreja. E a unidade, a comunhão é algo fundamental e também desafiador para a igreja. E eu queria começar perguntando para você se você gosta de participar de confraternizações, se você gosta de festa. A gente costuma falar que a nossa igreja é uma igreja que gosta de festa. A gente está sofrendo aí há mais de um ano e meio, mais ou menos, por não conseguir fazer festa. E a gente foi impactado, primeiramente, um pouco antes da pandemia, o senhor Maurício, quem conhece, né, que é funcionário aqui da Union Church, que sempre preparou muitos alimentos, muitos banquetes para a gente, né, nas festas que a gente gosta de celebrar. Ele teve um período muito doente, em que ele estava impedido de poder cozinhar. Quando ele se recuperou, veio a pandemia e a gente está com um monte de restrições. Então, a gente saiu daquele habitual nosso. Quem é membro mais antigo aqui do Redentor sabe que quase todo mês tinha alguma coisa após o culto, né, para a gente se confraternizar e comer juntos. Então, todo mundo gosta de alguma forma. Mas sabe aquele churrasco entre amigos? Ou aquele churrasco com o pessoal do futebol? Que em algumas confraternizações tem aquela famosa lista, cada um leva uma coisa. Em outras, uma pessoa fica responsável por comprar tudo e depois faz o rateio. E sempre surgem alguns desafios em momentos como esse. Tem aquele desafio da pessoa com problema de memória, né? Uma pessoa compra tudo e sempre tem aquela pessoa que tem problema de memória e esquece de entregar a sua parte para quem comprou tudo. Tem também aquele que fica responsável por comprar tudo, comprar toda a carne do churrasco. Você contribui com o valor equivalente para comer picanha maturada, tibone, um monte de carne nobre, mas quando você chega no churrasco, você vai lá, só tem linguiça, asa de frango e um pouquinho de fraldinha, né, para ninguém poder sair falando que não tinha carne bovina. Tem também aquele desafio, quando cada um tem que levar uma coisa, e tem aquele camarada que leva para o churrasco, ele leva chã, né? Mas chega falando que só gosta de comer picanha. Reclama se a picanha não estiver macia, mas, na verdade, ele só leva chã. Não tem problema você levar chã para um churrasco. O problema é você ser arrogante. Tem aquela famosa lista. E tem sempre aquele desafio daquela pessoa que fica esperando para ver se sobra só o sal grosso para ela levar. Talvez, com alguns desses exemplos aqui, fictícios, que eu levantei, você tenha se identificado em alguma situação real que você viu alguma coisa dessa aparecer. E, infelizmente, às vezes acontecem situações assim, em confraternizações, na própria igreja. E é interessante que problemas, confusões dessa natureza, que às vezes acontecem também na igreja, não são realidades somente dos dias de hoje. Ou talvez você pense assim, pensei que isso só acontecesse, talvez, nos jantares, quando reúne a minha família, ou nas reuniões, ou no churrasco do futebol que eu frequento, ou até mesmo em algumas confraternizações da minha própria igreja. O que a gente vai ver hoje, lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, é que confusões, realidades como essa, já aconteciam desde o primeiro século. Então, eu queria te convidar, vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17 até o 34, a gente vai ler
um texto onde nós vemos um problema similar a essas situações levantadas aqui, uma situação parecida ocorrendo ali naquela igreja. A palavra de Deus diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que possamos aqui, como comunidade de fé, ouvir a tua voz e responder em fé a tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Esse texto, ele é muito conhecido porque ele é lido regularmente na igreja. Especialmente a partir do versículo 23, quando fala sobre as orientações em relação à ceia do Senhor. Então, você que é membro da Igreja do Redentor, e talvez você esteja nos visitando, é membro de outra igreja, você está habituado a ouvir essa passagem. Na maioria das vezes a gente usa 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Às vezes a gente usa lá o texto no Evangelho, quando o próprio Senhor Jesus institui a ceia, mas arrisco dizer que 90% das vezes eu particularmente uso esse texto, e muitos pastores usam também esse texto no momento da ceia, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo instruindo de forma muito didática como deve ser a celebração da ceia. Então é um texto que você já ouviu algumas vezes se você é um cristão evangélico, sobretudo se você é membro aqui da Igreja do Redentor. Mas é interessante que a gente começou a leitura lá no versículo 17, e a gente vê o contexto dessa orientação que o apóstolo Paulo está dando à igreja. E você pode estranhar, porque você vê ele falando a respeito de comer muito, de se embriagar, e quando você vem para a ceia, você come um pedacinho de pão e um pequeno cálice, e toma um pequeno cálice.
O que estava ocorrendo, o que estava acontecendo ali? A ceia do Senhor, no primeiro século, nos primeiros anos da igreja, ela era celebrada em um contexto de uma festa, que era chamada como de festa ágape, ou a festa do amor. Ela acontecia regularmente. A maioria dos estudiosos acreditam que essa festa ocorria semanalmente, onde as pessoas, os crentes, eles se reuniam no local de culto. Essa festa não era celebrada nos lares, embora a gente olhe para a passagem bíblica lá de Atos 2, a partir do versículo 42, que as pessoas compartilhavam o pão em casa, mas esse compartilhar do pão em casa não tinha ali a ministração da ceia. A ministração da ceia era nessa festa ágape, onde cada família saía da sua casa, ia para o local de culto, cada um levava um alimento, e depois, ou durante essa festa, provavelmente no final, o que acontecia? A ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela era celebrada num contexto de festa, onde cada família levava um pouco, cada um levava um prato, parecido com o que a gente faz aqui na nossa igreja, no domingo, onde a gente celebra o Dia de Ação de Graças. Quem é membro aqui da igreja há mais tempo, né? Quem chegou antes do ano de 2020, por conta da pandemia a gente não teve, sabe que a nossa igreja tem como tradição a herança do nosso querido pastor plantador J. Bauman, que é americano, de celebrarmos o Dia de Ação de Graças, e é um dos domingos mais festivos, né, da nossa igreja. Então já faz parte da cultura. Eu lembro que no ano passado, 2020, por conta da pandemia, eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos que falaram: pô, será que não vai ter o Dia de Ação de Graças? Então foi algo que nós aderimos e celebramos, esse Dia de Ação de Graças que nós celebramos num domingo. E nesse domingo, cada um traz um prato, tem essa famosa lista. Graças a Deus, até onde eu sei, nunca teve a confusão daqueles exemplos que eu dei aqui no início, mas nós celebramos, e é uma noite de festa, onde nós desfrutamos de um banquete comunitário. A festa ágape acontecia regularmente com a igreja do primeiro século, não só a igreja de Corinto, a festa do amor, onde eles faziam isso regularmente, e era nessa ocasião que a ceia do Senhor ela era celebrada. Em um local público, com toda a igreja reunida, onde as famílias vinham, cada um trazia um prato e eles cultuavam a Deus, se alimentavam juntos e, em determinado momento, o pão era repartido, o cálice era distribuído e a ceia do Senhor era celebrada. Qual era o problema, então, que estava ocorrendo ali com a igreja de Corinto? Estava havendo um conflito parecido com os conflitos que podem ocorrer em qualquer festa organizada desse tipo, como eu exemplifiquei no início. Aquela festa reunia pessoas diferentes, reunia membros de diferentes contextos. A igreja celebra a união de pessoas de origens diferentes, de classes sociais diferentes, onde todos se sentam à mesa de forma igualitária. Naquela época já existiam pessoas pobres e existia uma diferença social dentro da igreja. Alguns historiadores dizem que a festa ágape era a única oportunidade onde os pobres e os escravos, membros da igreja, tinham a oportunidade de comer carne, por exemplo. O Evangelho derruba qualquer diferença ou qualquer barreira social que pode existir. Qualquer barreira econômica, étnica, todo mundo, dentro da igreja, se torna igual por conta da graça de Deus. Nós nos identificamos no corpo de Cristo, não porque fazemos parte de um mesmo contexto social, mas porque fomos salvos e resgatados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Como o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses 3,11, quando ele diz o seguinte: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. É nisso que consiste a unidade do corpo de Cristo.
o fato de não haver mais diferença entre livre, escravo, bárbaro ou cita, grego ou judeu. Não há diferença de nacionalidade, não há diferença cultural, não há diferença social, econômica, porque Cristo é tudo em todos. Logo, a festa ágape era a celebração dessa unidade na diversidade. A festa cristã precisa celebrar a nossa unidade. E o que estava ocorrendo ali com aquela igreja? Os pobres e os escravos estavam sendo colocados de lado, porque simplesmente eles não tinham o que levar para a festa ágape. Eles ficavam assistindo a ponto de não sobrar nada. Nem mesmo o pão e o vinho eucarístico, que seria o pão e o vinho da ceia do Senhor, sobrava. As pessoas se empanturravam a ponto de não sobrar nem mesmo os elementos para a celebração da ceia do Senhor no final. Então, o que acontecia? Aqueles que possuíam recursos, não somente os ricos, mas talvez aqueles que talvez fossem classificados como a classe média da época também, que tinham o que levar, se empanturravam, se embebedavam com tudo que era oferecido ali, a ponto de não sobrar nem mesmo os elementos da ceia, e os pobres e os escravos ficavam assistindo os outros se alimentar e ficavam com fome. Por essa razão, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dá uma bronca naquela igreja. A instrução da ceia que nós lemos a partir do versículo 24, normalmente, é a continuação de uma bronca que aquela igreja leva por conta desse problema. Então, primeiramente, eu queria olhar para alguns princípios que esse texto aponta para as nossas celebrações e festividades enquanto igreja. Primeiro, a igreja ela não pode ter um público-alvo. A igreja pode até desenvolver uma característica específica por conta da sua localidade. Por exemplo, se a igreja está em determinado bairro, e aquele bairro predominantemente tem pessoas de uma determinada classe social, naturalmente, haverão mais pessoas daquela determinada classe social, membros daquela igreja. Mas isso não pode ser intencional. Isso não quer dizer que a igreja tem que focar somente para as pessoas daquela classe social. Se, consequentemente, pessoas de localidades vizinhas, mais humildes ou até mesmo mais abastadas, caso seja uma igreja de comunidade mais carente, decida ser membro daquela igreja, a diferença social não pode ser uma barreira para que pessoas de uma realidade econômica diferente daquela igreja façam parte. Porque a igreja é a unidade das pessoas que foram redimidas e salvas por Jesus. Então, ela não pode ter um público-alvo intencionalmente. É natural que isso ocorra, mas que seja de uma forma natural, por uma questão circunstancial e não intencional. É natural que uma igreja no Brasil seja composta predominantemente por brasileiros. Mas na nossa igreja nós temos alguns irmãos de outros países. A barreira cultural não pode existir, porque tudo isso está abaixo do Evangelho, está abaixo daquilo que nos une. Isso implica um esforço comunitário a inserir na comunhão todos os tipos de pessoa. Por exemplo, numa igreja, numa comunidade mais carente, se houver um bairro de classe média alta ou alta próximo, e pessoas desse bairro quiserem frequentar lá, e eu já vi isso ocorrer numa igreja que eu fiz parte durante toda a minha adolescência, ela ficava numa comunidade carente, mas chegou um momento que quase metade da igreja eram de pessoas de outros bairros, de uma classe superior àqueles irmãos ali. Então precisa haver um esforço da aceitação, da mesma forma o contrário. Isso implica o quê? Por exemplo, os eventos realizados por uma igreja num bairro de classe média, média alta, não quer dizer que eles não precisam atender à realidade dessas pessoas. Você vai fazer um retiro, procurar um local que de alguma forma se identifique com aquelas pessoas. Não tem problema. Que o custo, que o valor seja acessível para a realidade daquela igreja.
Mas isso não pode inviabilizar para que pessoas mais humildes, que são membros da igreja, não possam frequentar. Precisa haver um esforço comunitário para que todos participem, mesmo que seja algo que não faça parte, talvez, naquele momento, da realidade daquelas pessoas. O segundo princípio é que as festas da igreja devem ser um banquete comunitário e nunca um piquenique particular. Em Corinto, alguns comiam demais e saíam até mesmo embriagados, enquanto outros saíam com fome. Outro princípio, por trás das reuniões, não pode haver aquilo que Deus não aceita. Nem toda reunião agrada o Senhor, mesmo que o nome de Deus seja dito nessa reunião. Mesmo que talvez essa reunião esteja agradando a muitos. Toda celebração cristã precisa agradar, antes de tudo, a Deus. E Deus se agrada, se alegra com a unidade do seu povo. Outro princípio que a gente tira desse texto, antes da gente entrar nos tópicos, é que a ceia do Senhor é o pão que se come, que todos comem, e não que somente alguns podem comer, mas todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Além de tratar a questão da festa em si, o texto de 1 Coríntios 11 alerta para elementos fundamentais desse momento tão importante para a Igreja de Cristo, que é a ceia do Senhor. Esse texto ele fala sobre unidade em meio à diversidade, em que problemas relacionados a organizações de festas com comida são naturais do ser humano, mas que eles precisam ser combatidos, que a igreja é um local, sim, comunitário, relacional, onde as pessoas comem juntos, que não tem problema nenhum você fazer algo de excelência, desde que essa excelência não inviabilize aqueles irmãos que talvez não tenham acesso a isso. Não pode se criar uma restrição econômica para que outros participem. Mesmo que por exemplo, se a gente vai fazer um retiro e a gente escolhe um local bacana, um hotel fazenda, alguma coisa assim, e a maioria dos irmãos da igreja podem pagar, não há nada errado em fazer isso, desde que aqueles irmãos que não podem, que não têm condições de ir, de alguma forma sejam auxiliados para participar. Mas o texto ele vai a fundo também na questão da ceia do Senhor. E é importante a gente falar sobre isso, sobretudo hoje, que é o segundo domingo do mês, o domingo em que nós celebramos a ceia. O primeiro ponto que a gente olha para esse texto e enxerga é que a ceia do Senhor ela aponta para trás. Mas como assim ela aponta para trás? Quando o texto diz, façam isso em memória de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Memória é necessariamente olhar para trás. Paulo leva a memória do povo até a noite em que Jesus foi traído. Não apenas para a ceia celebrada, mas para o que aquela ceia significava. Jesus dando a vida pelos pecadores. Jesus se entregando de forma voluntária por nós. Nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado. Ele cumpre as exigências da lei, vivendo uma vida perfeita e se dá como sacrifício a Deus. Jesus recebe o castigo da ira de Deus que deveria ser destinado a nós, para que nós recebêssemos o perdão de Deus. Esse é o favor que não nos era merecido. É isso que deve trazer à memória, à nossa memória, o momento da ceia. Essa lembrança não é apenas uma chamada para não nos esquecermos, ou para passarmos, ou para pensarmos, melhor dizendo, como Jesus sofreu e a gente se sentir mal. Talvez botar um trecho, né? Eu já vi assim, colocar um trecho daquele filme A Paixão de Cristo. Então a ceia não é trazer à memória o sofrimento de Jesus para a gente ficar sofrendo e ter um momento, alguns minutos, se sentindo mal por isso. É muito mais. A lembrança aqui envolve um memorial de uma aliança. É um momento pactual da igreja.
se lembrando da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo e que nós temos uns com os outros. Assim como Deus fez aliança com Noé, e tinha ali um arco como símbolo, a aliança com Moisés tinha também as tábuas da lei, a aliança com Abraão tinha a circuncisão como sinal, e a nova aliança em Cristo tem a ceia como esse sinal, como esse memorial. É só a gente olhar para o versículo 25. Em todas as alianças que Deus fez com o seu povo, Ele deu um sinal. O arco-íris com Noé, as tábuas da lei com Moisés, a circuncisão com Abraão e a ceia para nós que vivemos sob a nova aliança. Ao olharmos para trás, percebemos o amor de Deus por nós. Comer do pão e beber do cálice é um ato de demonstrar que confiamos que a justiça de Jesus é suficiente para nos apresentar puros diante de Deus. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado. A dívida foi completamente paga. Já está feito. Não tem nada que possamos adicionar a esse sacrifício. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito e suficiente. O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que Jesus fez por nós. Apenas recebemos essa justiça por meio da fé. Isso tem dois lados. Quando a gente se lembra disso, quando nós trazemos a memória a partir do momento que ceamos, nós precisamos nos lembrar de duas coisas. Primeiro, que a gente não pode, quando estamos em Cristo, não vivemos nos culpando dos erros do passado. Nós não nos condenamos, então não condene-se a si mesmo. A dívida foi paga. E não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Confie na justiça de Deus em Cristo Jesus. O momento da ceia não é um momento onde nós somos jogados para baixo. Sim, há uma contrição, mas é um momento libertador. Porque quando olhamos para os elementos da ceia, isso nos leva a confiar ainda mais na justiça de Jesus. Mas isso também nos faz refletir sobre outro aspecto. Primeiro, de fato, não viva se culpando pelos erros do passado. Não confie em si mesmo, confie na justiça de Jesus. Segundo, não viva confiando na sua própria justiça. Ela é incapaz de te justificar diante de Deus. Não tente provar para os outros a tua capacidade. Diante de Deus, mesmo as nossas obras melhores, a palavra de Deus diz que são como trapos de imundície. Não confie na tua própria capacidade. Confie na justiça de Deus. Quando a gente se lembra do que Jesus fez, quando ceamos, o que a gente deixa de confiar? A gente é liberto da tentativa de tentar ficar exibindo uma performance cristã, uma perfeição inexistente. E criar essa imagem de perfeição, hoje em dia se tornou ainda mais fácil, porque muitas pessoas vão nos conhecer somente por aquilo que nós demonstramos nas nossas redes sociais. Ficar sinalizando virtudes, perfeições, que na verdade não temos. E às vezes a gente fica tentando confiar na nossa própria justiça, se espelhando em pessoas imperfeitas, que sinalizam supostas perfeições, e isso só faz fazer o quê? A gente sentir um fracasso. Por isso que nós nos fortalecemos na ceia do Senhor. Primeiro, que isso livra a gente da culpa do passado. E segundo, faz a gente confiar ainda mais na justiça de Deus, e não na nossa, e muito menos na dos outros. Mas a ceia do Senhor não aponta somente para trás. Quando diz, façam isso em memória de mim. Mas a ceia do Senhor também aponta para dentro de nós. Quando o texto diz, examine o homem a si mesmo. Há um compromisso de autoexame. A refeição da ceia é uma celebração coletiva, mas o exame é estritamente individual. A consequência imediata desse exame é a participação nos elementos.
O texto diz: examine-se e então coma do pão e beba do cálice. O exame é individual e não do outro. É cada um se examinar. Não é momento de contabilizar o erro do outro. Talvez você olhe para o lado e vai ver um determinado irmão que você viu no trânsito naquela semana, ele não te viu, você viu ele nervoso, levou uma fechada, abaixou o vidro, fez um gesto não muito cristão para o cara que deu a fechada, falou palavras também não abençoadoras. Você fala, o cara está ceando. Eu não estou falando daqueles que são impedidos de se participar da mesa por motivo de disciplina, eclesiástica, quando a igreja, pela falta de arrependimento, desliga aquele irmão, porque a ceia ela é dada para aqueles que são crentes, aqueles que estão em comunhão com a igreja. Por isso, requer um autoexame, cada um se identificar. Deixa o irmão que se estressou no trânsito pedir perdão nesse momento. Concentre-se nos seus pecados. Como a gente tem dito, só reconhece quem precisa de um grande salvador, quem se vê como um grande pecador. Talvez você venha de uma realidade que você foi ensinado, que se você pecou durante aquele mês, você não pode participar da ceia. Se for assim, a gente nunca vai participar, porque todo mês a gente peca. Sinceramente, todo dia, nem que seja no pensamento, em pequenas coisas, a gente peca. A ideia não é o pecar ou não pecar, mas a nossa disposição em se arrepender e procurar mudar. A ideia desse exame é olhar para dentro e perceber que você é de fato um pecador. Só que isso não te condena, desde que você confie na justiça de Cristo e tenha demonstrado isso publicamente por meio do batismo, da profissão de fé. Por isso, a ceia é um sacramento, um memorial destinado apenas aos discípulos de Jesus, que já demonstraram isso publicamente por meio do batismo, da profissão de fé. A ceia é para quem compreende o que ela significa e para o que ela aponta. Por isso, as pessoas que ainda não foram batizadas, as pessoas que não professaram publicamente a sua fé, não podem participar da ceia. É só para quem discerniu o significado e testemunhou publicamente para o que aquilo aponta. Por isso, a responsabilidade de olhar para dentro, pois quem come e bebe sem ter essa consciência, o faz para a própria condenação. Esse exame é para recobrarmos essa consciência, recordarmos essa consciência de que somos de fato pecadores, mas pelo que Jesus fez, podemos nos assentar à mesa com o Pai Celestial. E mais, olhar para dentro e perceber que somos pecadores. E se somos verdadeiros discípulos de Jesus, isso nos leva ao arrependimento imediato dos nossos erros. A confissão de pecado traz como consequência o descanso na paz que excede todo entendimento. Em Jesus, há completo perdão dos pecados. Esse autoexame aponta para a nossa miséria, mas aponta também para a cruz. A cruz foi um elemento de morte, onde Cristo foi crucificado. E esse mesmo Jesus disse, tome a sua própria cruz e siga-me. O que isso significa? Significa que ao recebermos a Cristo, a nossa velha natureza precisa também morrer, precisa também ser crucificada, para que também na ressurreição de Jesus, uma nova natureza venha nascer em nós. Jesus não morreu para fazer uma versão melhor de você mesmo. Ele morreu para você ser uma nova criatura. Embora o mundo esteja repleto de mensagens de autoajuda, que proponha uma melhor versão de você mesmo, o Evangelho propõe um novo eu, um novo nascimento. E a ceia do Senhor, ela tem um terceiro significado, uma terceira direção. A ceia do Senhor aponta para fora. Quando a palavra de Deus diz, todas as vezes que comerdes e beberdes.
as instruções da ceia são dadas para a igreja de Cristo. A celebração da ceia é uma celebração da igreja de Jesus. Por isso, aqui na nossa igreja, a gente estava conversando sobre isso na entrevista de novos membros que a gente teve agora, antes do culto. Nós optamos de não celebrarmos a ceia virtualmente, porque entendemos que essa experiência não pode ser substituída. Quando a gente olha para todo o contexto de como ocorria a ceia do Senhor, não criticamos quem o fez, conhecemos pastores amigos que o fizeram, mas nós não entendemos assim, pelo tamanho da nossa igreja, entender que era uma situação momentânea, que tinha data para acabar. Para nós, a experiência online de fato nos aproximou, mas nada substitui a comunhão física e presencial dos discípulos de Jesus. Por isso, aqui na Igreja do Redentor, nós tínhamos transmissões para o culto doméstico e não necessariamente um culto online, porque a gente entende que para o culto há implicações, elementos que não podem ser virtuais. Como eu estava até conversando nessa reunião antes do culto, sobre a experiência do casamento. Otávio trabalha viajando bastante. Você passa muitos dias fora pelo trabalho. O tempo que você está fora, você não deixou de estar casado com a Ana Júlia porque você está fora. A ferramenta online ajuda o quê? Vocês fazem uma chamada de vídeo, você vê a Ana Júlia, você vê a Karen, mata a saudade, mas não substitui. O casamento implica morar no mesmo endereço, implica comunhão. O momento pactual do casamento não pode ser feito virtualmente, apenas presencialmente. Então, a transmissão online ajudou, como quando um cônjuge de viagem está distante, você tem o privilégio de manter contato, de você se comunicar, mas nada substitui o ajuntamento. Do mesmo modo, a celebração da ceia é uma festa da comunhão. Como celebrar algo que não estava ocorrendo? A celebração da ceia é o momento onde o povo de Deus se ajunta. Lembre que Paulo acaba de advertir seriamente essa igreja. Mas ele não diz que por conta dos problemas aquela igreja deveria parar de se reunir. Ele simplesmente orienta como essa reunião deveria ocorrer. A comunhão com Deus nos leva necessariamente à comunhão com o próximo. Então, celebrar a ceia do Senhor é a oportunidade de comunhão, de reconciliação e de celebração do corpo de Cristo, que é a igreja. Existe um escritor que eu gosto muito, James Smith, num livro chamado Você é Aquilo que Ama, ele diz o seguinte: em um mundo quebrado, a igreja é chamada a ser a primeira a dar frutos de uma nova criação, incorporando uma comunidade reconciliada, que se reúne independentemente de preferências, gostos, classes ou etnias, a fim de perseguir o bem comum. A ceia do Senhor tem a dimensão de olhar para trás, olhar para dentro, olhar para o lado, mas ela também aponta para frente. Essa é a quarta e última dimensão que nós vemos no texto, quando ele diz: anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é uma grande oportunidade que temos de falar que Jesus não apenas morreu, mas que ele também ressuscitou no terceiro dia. Que ele provou que o seu sacrifício foi aceito por Deus, porque ele venceu a morte. Significa que Jesus venceu o pecado. Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qualquer pecador é vencido pela morte, mas Jesus não foi vencido pela morte, ele a derrotou. A ponto de Paulo escrever aos Coríntios, perguntando para a morte: onde está a sua vitória? Porque ela foi vencida por Cristo. Esse Jesus que venceu a morte voltará para nos buscar, de acordo com esse mesmo texto, no capítulo 15. E só viveremos eternamente com Ele, porque a morte foi vencida na ressurreição.
Na última ceia, Jesus diz que não beberia do fruto da videira antes que fizesse no reino de Deus. Paulo diz que todas as vezes que o fazemos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor é um anúncio do reino que já está entre nós, mas ainda não está entre nós completamente. Ele já foi inaugurado, mas será desfrutado em sua plenitude nos novos céus e na nova terra que estão destinados a todos aqueles que se arrependeram e se encontraram com Cristo. Como celebramos isso ainda hoje? Pela celebração da ceia do Senhor. A ceia é uma espécie de imagem que prenuncia o reino cheio de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, onde não haverá a injustiça de uns estarem fartos e outros famintos, onde assim como o pão e o vinho serão distribuídos de forma igual e livre a todos aqueles que possuem comunhão. Estaremos eternamente celebrando essa comunhão e tendo livre e igual acesso a Cristo, que nos é suficiente. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando, a minha oração como pastor dessa igreja é que você compreenda a importância não só de uma doutrina sadia, mas também de uma comunhão sadia. Que uma doutrina sadia deve nos levar a uma comunhão sadia. E isso é evidenciado no momento da ceia. Eu oro para que sejamos uma igreja cada vez mais centrada no Evangelho. Que a nossa celebração da ceia seja uma cerimônia rica, seja uma festa do perdão e da reconciliação entre todos. Como consequência do perdão e da reconciliação que temos com Deus por meio do Evangelho. Que olhemos para trás com a certeza que o trabalho já foi feito, que está consumado, que Jesus já pagou o preço. Que a gente olhe para dentro e a gente se enxergue como pecadores e tenhamos a certeza que necessitamos de um Salvador. Que a gente olhe para fora com a alegria de pertencermos uns aos outros, de pertencermos a uma família, e não simplesmente frequentarmos um culto, mas que a gente também olhe para frente com a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela doce comunhão, pelo sacrifício na cruz que nos fez povo. Por isso eu te peço nesse momento que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que cada um aqui faça esse autoexame nesse momento. Que cada um aqui olhe para dentro, olhe para si. Se enxergue como um grande pecador, mas olhe para o alto e veja o grande Salvador que nós temos. Perdoa, Senhor Deus, os pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos ontem, que nós talvez tenhamos cometido durante a semana. Que possamos, Senhor Deus, confiar na Tua justiça, no sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós. E que possamos entender que há lugar na mesa, que é um privilégio se assentar, comer do pão e beber do cálice, e sentar nessa mesa que nós não somos dignos, mas que por Tua graça e misericórdia o Senhor reservou um lugar para cada um aqui. No nome de Jesus. Amém.